Meu nome é Ivan Santos, eu vou estar passando para vocês aqui um corte comercial. Aqui na Escola de Beleza, onde a gente ministra os cursos profissionalizantes, nós não trabalhamos com nome de corte. Então esse corte aqui ele vai ganhar o nome de corte comercial, porque se você fazer um teste aí, se você sair na rua, as primeiras 10 mulheres que vocês verem na rua vai estar usando esse corte. Esse corte ele é um corte médio e ele é um corte de camadas, tá ok? Nós dividimos o cabelo da cliente em 6 partes. Fizemos a parte primeira, que a gente vai estar trabalhando o comprimento do cabelo dela, da orelha para baixo. Essa linha ela foi feita na horizontal e como referência você vai pegar a parte de cima da orelha, seria a região occipital da cabeça, ok? Vamos só dar uma olhada aqui nos fios para ficar mais fácil a gente poder fazer o corte nesse cabelo. Primeiramente, nós vamos fazer o corte na parte central dessa parte occipital, a 0 graus. Então a sua cliente ela vai inclinar um pouco a cabeça, ok? Repetindo, da orelha para baixo. A sua cliente vai inclinar um pouco a cabeça, ela tem que ficar mais ou menos com o queixo grudado aqui no peito, certo? E você vai escolher o comprimento que você quer tirar nesse cabelo e vai fazer o corte. A partir do momento que você tiver a sua base, que é feita na parte central da cabeça, você vai fazer a parte direita e a parte esquerda do corte, correto? Então a gente já fez a base, agora a gente vai acertar ela. É muito importante que essa base esteja a 0 graus. Outra coisa muito importante também que você tem que levar em consideração é o grau de tensão da mecha. Essa mecha ela precisa estar tensionada. Então você vai pentear o cabelo da sua cliente até chegar na nuca. Chegou na nuca, você vai empurrar o pente com o seu dedo. Você só vai soltar o pente quando chegar no local que você quer fazer o corte. Vou te dar um exemplo do que você não deve fazer. Você não deve fazer isso. Então você vai pentear até chegar na nuca. O seu dedo que está segurando o cabelo, ele tem que ficar encostado na nuca da cliente. E você vai empurrar o pente até chegar na sua base. E você vai fazer o corte. Na hora que você for fazer o corte, você não precisa ficar agachado. Aí é onde que entra a ergonomia. Você vai ficar com a postura ereta e você vai trazer a mecha para você. A partir do momento que a mecha estiver presa no seu dedo, você pode levantar o cabelo que ele vai ficar cortado em 0 graus. O que você não deve fazer. Tá vendo que eu estou levantando? Todo o cabelo que a gente levanta e faz o corte, esse cabelo ele vai cair repicado. E essa nossa base aqui da occipital, ela tem que estar cortada em 0 graus. Então eu comecei fazendo o meio, agora eu fiz a parte direita, vamos fazer agora a parte esquerda, tá ok? Vale lembrar o seguinte, o cabelo da sua cliente ele é leve, ele é pesado, qual que é a textura que ele tem. Então dependendo se o cabelo da cliente for muito, for médio ou for pouco, da mesma maneira se ele for liso, ondulado ou cacheado, ele vai dar um efeito diferente. Então acontece muito da cliente pedir o corte, só que a textura do cabelo dela vai dar uma diferença no resultado final, então tem que ficar de olho nisso.
certo? Repassando, a gente fez a divisa da ponta da orelha para baixo, a região da occipital. A gente definiu a base. Essa base você vai negociar com a sua cliente se ela vai querer tirar suas pontas, se ela vai querer tirar uns 3 centímetros ou se ela vai querer cortar muito o cabelo, certo? Esse corte poderia ter sido aqui na nuca, poderia ter sido em cima do ombro, poderia ter sido um pouquinho mais abaixo. Essa aqui é a base. Tudo que nós formos fazer daqui para cima, a gente não vai mais mexer nessa base que a gente fez aqui do cabelo da cliente, certo? Então essa é a base, está pronta. Eu poderia também, ao invés de ter feito um corte reto, eu poderia ter picotado para dar mais textura. Então eu poderia estar penteando o cabelo da cliente, também a 0 graus. Só que ao invés de eu cortar ele de uma forma retilínea, eu poderia estar usando a ponta da tesoura para deixar ele mais irregular, certo? Feito a base, agora a gente vai fazer a parte central da cabeça. Já está dividido aqui. A gente vai pegar essa parte central da cabeça, né, que nós conhecemos como parietal. Nós vamos dividir ela em 4 partes. Então eu vou vir aqui, ó, vou dividir no meio. E a parte da direita eu vou dividir em mais 2 mechas. Eu vou deixar elas bem divididas. A parte da esquerda eu vou dividir em mais 2 mechas. E nós vamos cortar essa mecha da parte central da cabeça a 90 graus. Lembrando que o grau de tensão ele é muito importante para você ter um resultado final satisfatório, certo? Novamente, eu vou pentear o cabelo. O cabelo da minha cliente está um pouco aqui embaraçado. Eu vou pegar um pouquinho dessa mecha que é a base. E a partir dessa base eu vou levantar essa mecha a 90 graus. Lembrando que eu vou empurrar o pente até chegar na minha base para me fazer o corte. Eu não posso pentear o cabelo, colocar o dedo e empurrar sem o pente. É o pente que vai manter esse cabelo aqui organizado. Se a sua cliente tem muito cabelo ou tem pouco cabelo, aí você vai escolher qual dos lados do pente que você vai usar. Nota que esse pente tem um lado que tem os dentes mais largos e tem um lado que tem os dentes um pouquinho mais perto do outro. Essa minha cliente ela tem pouco cabelo, então eu vou usar o lado do pente mais fino, porque o lado do pente mais largo não está fazendo um grau de tensão satisfatório. Então vou usar o lado mais fino. Novamente eu vou pentear essa mecha a 90 graus, eu vou pegar um pouquinho da parte de baixo para me servir como guia. Vou empurrar o pente. Chego onde eu quero cortar, eu vou guardar o pente. Vou trazer essa mecha para uma posição confortável para mim e vou fazer o corte. Uma coisa importante para vocês é manter a tesoura rente ao dedo. Eu não vou ficar tirando e colocando a tesoura, né? Às vezes acontece aí que a gente está com fome, está meio que tremendo, está com pressa, alguma situação, e a gente vai cortar o cabelo e acaba cortando o dedo. Para que isso não aconteça, você vai manter essa parte de baixo da tesoura rente ao seu dedo. Então você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30, 40, quantas vezes for necessário, certo? Se você ficar tirando e colocando o pente da tesoura, vai melar de sangue. Então essa é a dica. Vamos para a segunda parte. Eu vou pegar um pouquinho da parte que eu fiz primeiro, eu vou pegar um pouquinho da segunda parte de baixo, vou pentear a 90 graus e vou empurrar o pente. Eu quero frisar bastante aqui em você não escorregar o dedo sem um pente, porque esse cabelo ele vai ficar desorganizado e a nossa intenção do corte é criar textura. Esse corte ele vai ficar irregular, assimétrico. Só que se eu empurrar com o dedo, eu vou deixar esse corte torto, certo? Novamente. Achei a minha base, eu vou guardar o pente,
Olha o meu cotovelo, eu não vou fazer o corte assim, eu vou trazer para uma posição que seja confortável para mim e vou fazer esse corte. Eu já escutei algumas pessoas falando que um cabeleireiro bom, ele corta o cabelo em uma tesourada, 2 tesouradas, 3 tesouradas. Cada pessoa fala uma coisa diferente. Na minha opinião, né, nos meus 2% de conhecimento, você pode fazer em 10 tesouradas, desde que você não corte o dedo, desde que a mecha fica retilínea, tá ok. Então você vai colocar o dedo, a tesoura, em cima do dedo e vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 100, 1 milhão. Quantas vezes for necessário. Eu vou pegar a terceira parte, eu vou pegar um pouquinho da lateral e um pouquinho da parte de baixo. Vou pentear. Chegou no local que eu quero fazer o corte, eu vou guardar o pente. Esse pente ele não pode ir para a bancada, ele não pode ir para o carrinho auxiliar, eu não posso enfiar ele no bolso, ele tem que ficar na minha mão. Então eu tenho que ter essa sintonia de pente, tesoura, cabelo. Vou guardar, eu posso guardar ele aqui em cima ou eu posso guardar ele aqui embaixo. Eu não posso guardar ele de uma maneira que ele vai me atrapalhar na execução do corte. Então guardei, fiz o corte, certo? Vou para a terceira pegada agora, ou melhor, para a quarta. Vou pegar um pouquinho da lateral, um pouquinho da parte de baixo. Nota que eu estou seguindo a circunferência da cabeça. A pegada não muda, eu sempre vou fazer a mesma pegada. Eu não vou chegar aqui na metade e vou fazer a pegada assim, ó. A pegada vai ser a mesma, correto? Eu só vou andar cerca de 180 graus da parte posterior da cliente. Trocando aqui o pente. Eu vou empurrar a mecha até achar a base, que é a parte occipital. Achei ela, faço o corte. Então, recapitulando, a gente fez a base da ponta da orelha para baixo, a parte occipital da cabeça. A gente cortou essa base a 0 graus. A gente fez a parte parietal. Essa parte parietal, ela foi cortada a 90 graus, certo? E tem essa parte superior da cabeça, que nós chamamos aqui na escola de vértice, né? Dependendo da apostila que você estiver estudando, dependendo da escola que você venha, pode ser que tenha um nome diferente, né? Aqui nós chamamos de vértice. É onde a cabeça ela faz esse contorno aqui, certo? Onde geralmente tem aqueles roda-moinho, correto? Como essa parte ela é menos cabelo, nós vamos dividir ela em 2 partes apenas. Então eu vou torcer aqui para deixar ela separada. Eu vou pegar novamente um pouquinho do cabelo de baixo para me servir de guia. E vou também levantar essa mecha a 90 graus. Vou empurrar. Achei a minha base, guardo o pente, abaixo o braço. Ivan, mas eu corto o cabelo com o braço assim levantado. O que acontece? Além de ser feio, você vai cansar. Você vai ficar com os braços cansados. Então, a partir do momento que você penteou com o grau de tensão adequado, no ângulo de grau adequado, você pode abaixar, que o seu dedo vai estar ali preso no cabelo, a mecha não vai sair do ângulo de grau desejado. Fiz o corte. Eu vou pegar um pouquinho do corte da lateral, mais a segunda parte da vértice. Vou pegar um pouquinho mais da vértice. E novamente eu vou fazer esse corte a 90 graus. Nota que já tem um movimento, já tem um balanço aqui, correto? Todo o cabelo que a gente levantar e ele cortar, ele vai cair como? Com camadas, ele vai cair repicado, certo? Eu poderia ter feito esse corte seguindo
os mesmos ângulos de grau, ao invés de eu usar a tesoura com corte reto, eu poderia estar usando a tesoura com bico. Eu poderia estar fazendo o corte picotando. Isso vai dar mais leveza, vai dar mais assimetria ao corte. Correto? Agora, nós vamos fazer um V na parte superior da cabeça da boneca. Nós vamos fazer um V. Esse V, ele vai pegar vértice e vai adentrar na parietal. Alguma vez vocês já viram uma mulher na rua? Você está vendo ela andando, está vendo que o cabelo dela está com camadas, tem um movimento, só que de um lado ele está mais alto e do outro lado ele está mais baixo. Então, quem cortou o cabelo dessa pessoa levantou demais de um lado e do outro lado levantou menos. Para que isso não aconteça, você vai pegar essa parte superior da cabeça para tirar a prova dos 9, ok? Então a gente fez o V. Pegando a vértice um pouquinho da parietal, nós vamos erguer ela e ver se está tudo ok. Se tiver tudo ok, maravilha. Se não tiver, você faz o acabamento, correto? Então olha para você ver o movimento que está esse cabelo. A gente tem que pensar o seguinte: a pessoa que for escovar esse cabelo, ele tem que ser um bom escovista, porque se eu jogar esse corte aqui na mão dele e ele fazer uma escova lisa, com as pontas assim esticadas, não vai aparecer o meu corte. Então a gente tem que ter uma sensibilidade de ou você mesmo fazer a escova depois, para aparecer o balanço, ou você passar para uma pessoa que você confia, correto? Recapitulando, da ponta da orelha para baixo, o corte foi feito em 0 graus, a parte da occipital. A gente dividiu o restante aqui da cabeça em duas partes. A do meio chamamos de parietal, nós fizemos o corte a 90 graus com a base da occipital. Depois nós cortamos a parte da vértice também a 90 graus com a base da parietal. Então foi uma etapa, 2 etapas, 3 etapas. 0 grau, 90 graus, 90 graus, que dá balanço, dá movimento, correto? Eu posso agora refazer esse corte com a tesoura dentada. Eu posso fazer do meio para as pontas, se a minha cliente tiver uma quantidade de cabelo maior, ou eu posso fazer só nas pontas do cabelo. Aí eu já não vou mais aqui fazer as duas partes. Eu vou dividir no meio. A parte da esquerda eu vou dividir em duas. A parte da direita eu também vou dividir em duas. Eu não vou pegar a parte occipital, eu vou pegar só a parietal. Eu vou deixar aqui em torno de 4 centímetros para fora do dedo e vou usar a tesoura de desbaste. Vou separar esse cabelo do meio e vou levantar 90 graus a vértice. Vou deixar 4 dedos e vou usar a tesoura de desbaste. Esse cabelo eu já fiz. A gente tem que tomar cuidado para não ficar usando a tesoura de desbaste sempre no mesmo lugar. Essa tesoura de desbaste, ela não tira volume, ela tira quantidade. Um exemplo. Quem aí de vocês tem uma cliente que tem pouco cabelo e muito volume? É aquele cabelo que não tem peso. Se você usar essa tesoura de dente no cabelo dela, você vai tirar o volume do cabelo dela? Não, ele vai ficar mais volumoso. Por quê? Porque ele é pouco e volumoso. Então essa tesoura, ela não tira volume, ela tira quantidade. Ah, Ivan, mas eu corto o cabelo da minha cliente e o cabelo dela fica pouquinho. É porque ele é muito grosso e pesado. Então, dependendo do cabelo, essa tesoura dentada ou tesoura de desbaste, ela vai tirar o volume. Dependendo do cabelo, ela vai dar volume. A pergunta é, qual que é a quantidade, a densidade de cabelo que a sua cliente tem? E qual que é o efeito que ela quer dar para esse cabelo? É onde que a gente tem que cortar vários cabelos, acertar em vários cabelos, errar em vários cabelos para um dia, antes de começar a fazer o corte, você saber como que vai ficar.
Então não tem como você aprender isso sem fazer. Você vai ter que errar e você vai ter que acertar muitas das vezes. Ok? Segunda mecha. Eu vou liberar a occipital. Vou usar a tesoura de desbaste só nas pontas. Separo a parietal. Uso a tesoura de desbastes só nas pontas. Eu acho que vocês estão observando que eu corto o cabelo organizado. A partir do momento que eu usar a tesoura de desbastes aqui na parietal, eu vou separar a parietal e eu vou deixar organizado. Até mesmo uma pessoa que não entende de corte, que esteja me vendo cortar o cabelo da minha cliente, às vezes vai criar um desejo de cortar o cabelo comigo. Não é aquela coisa que eu vou penteando e vai... Nem eu sei o que eu estou fazendo, muito menos a cliente que está sentada, pior quem está me vendo cortar o cabelo dela. Então, eu sempre dou a dica para os alunos aqui da escola, cortar cabelo de forma organizada. A pessoa que está sentada, que está lendo uma revista, que está vendo você cortar o cabelo, às vezes depois ela vai querer cortar o cabelo com você, ou não. Vamos para a última parte. Separamos a occipital. 4 centímetros, desbaste. Separo a parietal, penteio ela, deixo esse cabelo organizado. Pego um pouquinho desse cabelo para me servir de base aqui. E para não correr o risco de ficar uma mechinha sem eu ter utilizado a dentada. E corto com a dentada. A tesoura dentada, ou qualquer outra tesoura, ela não dá peso para o cabelo. A partir do momento que você cortar o cabelo, ele vai ficar mais leve ou mais pesado? Qual que é a sua opinião? Exemplo, peguei essa mecha aqui agora. Eu vou cortar a pontinha desse cabelo. Esse cabelo ele ficou mais leve ou mais pesado? Mais leve. Ou seja, se ele tiver que armar, dar volume, levantar, ele vai acontecer isso. Não tem como você cortar um cabelo e ele ficar mais pesado, ok? Então a parte posterior do cabelo da cliente está pronta. A gente vai fazer agora a lateral. Essa lateral, observe que a minha cliente ela tem pouco cabelo, correto? Eu vou pegar um pouquinho da parte posterior da cabeça. Vamos organizar aqui esse corte. A minha cliente aqui ela já fica com a cabeça ereta. Se ela ficar com a cabeça baixa, vai dar um corte na diagonal, certo? E a gente quer ele retinho. Eu vou pentear 0 graus. Chegou na base do cabelo de trás, eu faço o corte. Levanto, fico ereto, faço o corte. Nota que nós temos cabelo aqui na lateral da orelha para cima. Então, a gente tem essa largura aqui de densidade de cabelo. Já na parte de trás, nós temos da nuca até aqui, dá mais de um palmo. Então, se eu pegar esse cabelo da lateral e levantar ele à mesma altura que eu levantei o de trás, quando ele cair, ele vai cair bem ralinho. Então nós não vamos, por enquanto, repicar esse cabelo da mesma forma que a gente repicou o de trás. Só fazer a base, correto? A sua cliente tem muito cabelo na lateral, ela quer moldurar os cachos, beleza, faça as camadas. Se ela tiver pouquinho cabelo, você acha que se você levantar o cabelo dela e cortar vai dar mais volume? Depende da textura. Tem cabelo que vai armar e tem cabelo que vai ficar ralinho, vai ficar parecendo que a pessoa está perdendo cabelo, que o cabelo quebrou. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Às vezes você faz um corte e fica bom para uma pessoa, você vai fazer em uma outra cliente e não dá certo, correto? Novamente eu vou soltar. Eu vou pegar uma mechinha do de trás para me servir de base.
Vou pentear esse cabelo a 0 graus. Achei a base, guardo o pente, faço o corte. Então na lateral a gente só fez o corte na base 0, certo? Na parte frontal da cabeça, que é essa parte superior aqui, nós vamos dar leveza. Porque senão o que vai acontecer? Eu vou escovar o cabelo da minha cliente, a parte de trás vai ficar toda com movimento, livre, leve e solta, e na frente aqui vai ficar pesada. Para isso não acontecer, a gente vai usar essa base aqui, ó, como referência. Como a largura aqui está grossa, a gente vai dividir ela em 3 partes. Vamos pentear aqui com todo um carinho. Eu vou dividir uma parte direita, uma parte esquerda e vou pegar essa mecha central aqui como referência. Essa mecha central eu vou trazer ela no mesmo ângulo de grau que eu fiz a última mecha. Eu vou pentear, tudo que estiver passando do menor eu corto. Fiz ela, deixo ela aqui separadinha, vou fazer a da parte esquerda, mais uma mechinha base, mesmo ângulo de grau da vértice. Por último, da parte direita. Aqui eu já posso pegar um pouquinho do meio para me servir como referência também. Então, quando a minha cliente pentear esse cabelo para trás, não tem perigo dessa mecha da frente passar no tamanho a de trás, porque aqui vai estar menor. Se a gente não cortar aqui, ela vai vir para cá e vai ultrapassar. Correto? Agora nós vamos fazer a frontal da cliente. Nós vamos dividir o cabelo dela no meio. A gente tem sempre como referência o nariz. Nós vamos colocar o pente na cabeça da cliente e apertar ele bem no centro. Com a tesoura fechada, você vai vir, ó, aonde a tesoura travar, você vai pentear esse cabelo aqui, ó, para frente. Então essa é a grossura da franja que a gente quer. Vamos dividir do meio de canto de sobrancelha a canto de sobrancelha. E aqui você vai negociar com a sua cliente, se ela quer na ponta do nariz, se ela quer na sobrancelha, se ela quer na boca, se ela quer no queixo. A sobrancelha aqui não seria uma coisa viável, né? Nós sabemos que para fazer sobrancelha, tipo na altura, ou para fazer franja, na altura da sobrancelha, a quantidade de cabelo trabalhar com os lados opostos. A minha cliente usa essa franja jogada para o lado esquerdo, a gente vai pentear para o lado direito. Se a minha cliente usa para o lado direito, a gente penteia para o lado esquerdo. A minha cliente vai usar para o lado esquerdo, então eu vou usar essa linha que eu dividi, ó, de canto de sobrancelha como referência. Eu vou pentear esse cabelo todo para o lado oposto, ou seja, para o lado direito. E a minha referência aqui vai ser o queixo dela. Marquei no queixo, fiz o corte. Por eu ter trago essa mecha aqui para o lado direito, quando ela voltar para a frente do rosto, ela vai voltar na diagonal. Isso faz a franja ficar jogadinha? Não. Isso faz a franja voltar na diagonal. Para essa franja ficar jogada, eu vou para trás do ombro da minha cliente
Eu vou ficar de frente para a linha que eu fiz na diagonal e vou levantar essa franja a 90 graus. A minha base é o menor cabelo, ou seja, o cabelo da frente. Faço o corte. Eu posso novamente levantar, usar a tesoura de desbaste, ou eu posso também desfiar com a tesoura fio navalha para dar leveza. É isso que vai fazer esse topete depois ficar jogadinho. Olha só, menor, maior, maior, maior e assim por diante. Ok? O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos dividir esse cabelo no rumo da orelha, vamos pentear ele todo para frente e vamos desfiar ele. A nossa base vai ser a franja que a gente acabou de fazer. Vamos pegar um pouquinho de cabelo. O grau de tensão tem que estar bem firme na sua mão, não pode estar escorregando. Vou usar aqui o lado do pente mais fino. Eu tenho que trazer para o meio do rosto, no rumo do nariz. Ok? Eu vou abrir a garganta da minha tesoura e vou fazer a seção. A tesoura ela não fecha, ela faz isso. Vou pegar mais um pouquinho de cabelo. Nota que esse cabelo está grudado no rosto. Veja onde que eu fiz o último degrau e continuo. Olha o efeito que dá. A gente tem que pensar que o cabelo ele é igual água. Ele procura o caminho mais fácil. Então se tem esse vão aqui ó, no queixo, ele vai embutir. É justamente por isso que eu não peguei esse cabelo da lateral e repiquei. Quando a gente levanta o cabelo e corta, ele vai cair repicado, ou seja, esse cabelo de cima ele fica menor. Aí depois você vem e desfile aqui na frente, ele não vai embutir, ele vai virar. É aquela escova que você modela e ela fica toda jogadinha assim para fora. Se você quer que o seu cabelo da sua cliente embuta, você não vai repicar, você não vai levantar em ângulos de grau essa lateral, você só vai desfiar ele na frente, ok? Para quem é direito, esse lado aqui é legal, é gostosinho, é satisfatório. A tesoura fica em cima do dedo e você vai acompanhando o seu dedo, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, devagar e sempre. O lado esquerdo, ele já é um pouquinho mais complicado. Lembrando que da orelha para frente que a gente tem que fazer essa divisão. Da orelha para frente. Correto? Deixa eu separar aqui esse cabelo. Aqui os meus braços, eles vão fazer um X. Eu vou trazer ele para frente do rosto. E agora, ó, a palma da minha mão fica para cima. E eu vou fazer as seções. É importante você lembrar do grau de tensão, que o seu dedo ele tem que estar apertando a mecha bastante para esse corte poder dar certo. Se o cabelo não estiver tensionado, vai escorregar da sua mão, você vai ter que pentear e fazer tudo de novo. Correto? Fiz até o meio, vou pegar o restante do cabelo, vou pentear novamente para frente e vou continuar aqui minhas seções. A gente tem que lembrar o quê? Que aqui vai ter uma cadeira. A gente tem que evitar ficar passando na frente do espelho, entre a cliente e o espelho, então você sempre vai passar por trás e você sempre vai ficar de lado da cadeira. Então seria mais ou menos assim, ó, para eu fazer esse corte. Do lado de cá seria mais ou menos assim, ó. Eu não vou ficar assim, eu vou ficar de lado, na perpendicular da minha cliente, ok? Olha o efeito que dá, o cabelo está menor, aí vem o maior, vem o maior, vem o maior. Ok? Então, para esse cabelo embutir, a gente não pode levantar ele aqui na lateral e repicar. Você só penteia a lateral, corta junto com a base do de trás, para depois você desfiar ele na frente. Ok? Como que é o nome desse corte? Não sei. Esse corte é um corte médio, com camadas atrás.
Essas camadas a gente fez elas com a tesoura laser, ou melhor, fio navalha, desculpa. Depois nós usamos a tesoura de desbaste para dar mais assimetria. Nota que dá para ver o movimento. Se essa pessoa usar um mousse, uma gelatina ou fazer uma escova modelada, vai dar bastante movimento, um babyliss, né? Porque nós levantamos esse cabelo e cortamos, correto? Nas laterais nós cortamos 0 graus para depois poder desfiar esse cabelo aqui na frente. E foi feito um franjão na altura do queixo. A minha cliente usa esse cabelo jogado para o lado esquerdo, então nós cortamos ele do lado direito, tá ok? No próximo vídeo nós vamos colocar esse cabelo modelado para vocês verem o resultado final, tá ok? Muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar mandando uma mensagem para a gente que a gente te explica aí, tá ok? Convido vocês a curtir a nossa página no Instagram, que é @Escola de Beleza Ivan Santos, no YouTube, Escola de Beleza Ivan Santos, e mande suas dúvidas pra gente, deixe um comentário lá, segue a gente, tá ok? Obrigado, boa tarde.